Dr. William Lopes, em relação a essa pergunta que a comunidade com certeza gostaria de fazer ao senhor, a jovem Natane Alves, ela realmente sofreu violência sexual? O que atesta a PFOSSE? O que ocorre? Para responder essa pergunta, eu tenho que fazer uma explicação para vocês sobre o crime de estupro. O crime de estupro é um crime contra a dignidade sexual da vítima. Então, muito embora, aliás, de forma objetiva, a perícia constatou que não houve conjunção carnal. Mas para o crime de estupro se consumar, não precisa haver a conjunção carnal. Que seja o ato da brutalidade extrema, ou seja, ela ser deflorada. Não existiu isso, não houve, de fato, de forma objetiva não houve. Mas houve o toque, ele segurou nela, ele foi surpreendido pelos comparsas em cima dela, o vestido dela estava levantado no momento que eles chegaram. Então, dentro daquele contexto, dentro daquela situação de vulnerabilidade da vítima, dentro de todo o histórico criminal daquele indivíduo, que se dizia pastor, aquele falso religioso, o crime se consumou. A vítima estava vulnerável, totalmente submissa à violência física daquele indivíduo. Ele conseguiu submetê-la, teve uma luta corporal, mas no sentido de ela tentar sair daquela situação no último momento, porque ela foi a todo instante ludibriada por eles, principalmente por ele. E nesse contexto dos atos iniciais executórios, ele estava sozinho com ela. Ele falou para os outros que, eu vou levá-la para lá. Os outros não tinham conhecimento que o objetivo dele era violar ela sexualmente. E quando ele na verdade, quando ele iniciou a execução, que consumou, quando ele tocou nela dentro daquele contexto, então esse ato aí já violou a dignidade sexual dela e já se consumou o crime de estupro. Mas ela não foi deflorada, não houve a conjunção carnal. Isso quem diz é a investigação. A perícia atesta elementos objetivos. A investigação concluiu que ele estuprou ela, por conta dessa diferença que a gente faz. É como se fosse explicando melhor para vocês, não precisa ter a conjunção carnal ou um ato mais extremo, de brutalidade mais extrema, para acontecer o estupro. Para mim, ali, naquele contexto que ela estava, para onde ela foi levada, qualquer toque que ele fizesse com ela era estupro já, consumado. Porque o objetivo dele, ele também já tinha demonstrado antes, dentro do carro, que iria fazer isso com a vítima. Deixou a entender, né? Fez alguns comentários de cunho sexual dentro do carro. E quando a gente investigou a conduta dele pregressa, vimos que ele também responde por crime de estupro. Aliás, está sendo investigado. E é um sujeito extremamente degenerado. Vive em prostíbulos, com garotas de programa, bebendo, se drogando. Essa era a vida dele, totalmente desregrada. O que ele se dizia como pastor, aquilo na verdade era um lobo em pele de cordeiro. Aquilo era uma forma de enganar e manipular pessoas boas, que acabam fazendo doações, acreditando na história fictícia que ele passava principalmente para o povo evangélico. Doutor, os gritos da vítima, de acordo com informações extraoficiais, apontam já para o homicídio dela em seguida, durante essas práticas libidinosas citadas pelo senhor, no momento em que ele estava tocando a vítima? Ele estava por cima dela, estava em decúbito ventral, ele em cima dela, e ele começou a golpear ela, porque ela não tinha se submetido, tentou se safar, ela lutou pela honra dela. Nesse momento, os outros dois se aproximaram, estavam longe a cerca de 100 metros, eles se aproximaram, e um indivíduo, quando ele é um sociopata, ele é um maluco, quando ele é descoberto até mesmo por seus comparsas, ele age de forma extremamente brutal. Aliás, além do necessário, enfim, de forma... não tenho nem palavras para dizer o que foi que ele fez com essa moça, né? E ele já tinha golpeado ela, e ele determinou que os outros dois finalizassem. Ou seja, mata, mata, mata. Essas foram as palavras dele
para os outros dois. Um entregou uma pedra maior para o outro, que golpeou a cabeça da vítima algumas vezes. A gente não conseguiu precisar quantas vezes, mas houve mais de um golpe. E ela veio a óbito. Assim, na verdade, já tinha se iniciado o crime de latrocínio e foi finalizado, né, a execução pelos outros dois. O que não exime da responsabilidade de ninguém, porque qualquer um daqueles indivíduos também, se quisesse ter intervido para não fazer com que a vítima passasse por isso, teria feito. Então, nem um coitadinho, não. Aqui é só uma questão de individualização das condutas. Mas todos merecem a pena máxima, uma pena que sirva de exemplo para que algo dessa natureza nunca mais aconteça. O que aconteceu com essa jovem foi algo sem precedentes.